bom dia para você que nos acompanha. Eu te saúdo com uma palavra do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, onde Jesus diz o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Nessa manhã nós queremos refletir um pouco sobre a palavra de Deus novamente. Refletir um pouco sobre a caminhada de fé e sobre as nossas prioridades. E um dos textos que talvez melhor descreva o que é crer, nós encontramos lá em Mateus 22, onde Jesus diz: amem a Deus e amem ao próximo. E aqui no Evangelho de João, Jesus diz que amar a Deus é guardar a sua palavra, é guardar os seus mandamentos. E guardar a palavra de Deus não é colocar ela num cofre bem trancada, bem fechada, mas é meditar nessa palavra dia e noite. É justamente o contrário de guardar num cofre. É folhear essa palavra, é estudar sobre ela, para que ela fique gravada no nosso coração, para que ela seja guardada no nosso coração. E que assim também, nessa manhã, Deus derrame sobre nós o seu Santo Espírito. E que a palavra seja aqui pregada e plantada em nosso coração, para que ela cresça e gere bons frutos. Abaixa a tua cabeça, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma semana que se passou e por mais um dia de vida que tu nos dá de presente. Obrigado a Deus porque nós podemos ter esse tempo ainda de reflexão, de louvor, de adoração. Esse tempo, ó Deus, de nos unirmos como teu povo para ouvir da tua palavra. Que nessa manhã tu nos oriente, nos dê sabedoria, ó Deus. Que a tua palavra, de fato, ela venha e encha o nosso coração de alegria. Que ela faça o nosso coração arder. Que nós sejamos animados e também desafiados pela tua palavra, ó Deus. Animados e desafiados a viver um relacionamento sério contigo. Isso, ó Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Estimados, eu convido você para nós cantarmos juntos 2 hinos que o grupo vai nos conduzir. Deus está aqui, que precioso é. Ele o prometeu, onde estão 2 ou 3. Deus está aqui, que precioso é. Ele o prometeu assim: a Cristo meu faz minha alma um altar, para adorar-te com devoção, para beber da água da vida, e assim sempre saciar meu coração. Deus está aqui, que precioso é. Ele o prometeu, onde estão 2 ou 3. Deus está aqui, que precioso é. Ele o prometeu assim: ó Cristo meu, faz minha alma um altar, para adorar-te com devoção, para beber da água da vida, e assim sempre saciar meu coração. Nesse caminhar, mas eu sei que eu tenho que lutar, mas por fim eu sei que vencerei, porque Ele não me deixará. Não, 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 não me deixará. Não, 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 não me deixará. Jesus, seguirei sem olhar atrás, mas eu sei que tenho que chorar, mas ao fim eu sei que sorrirei, porque Ele não me deixará. Não, 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 não me deixará. Não, não.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam aqui conosco. Hoje nós vamos refletir sobre o texto de Ageu, capítulo 1, os versículos 2 a 10. Fica à vontade se você quiser abrir na tua Bíblia, o texto também vai passar aqui na tela para você acompanhar. Ali diz o seguinte: o Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso o Senhor falou assim, por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo, e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Até aqui o texto. Ageu é um daqueles livros difíceis de encontrar na Bíblia. Afinal, são apenas 2 capítulos, 3 ou 4 páginas na Bíblia. Por isso também é um livro pouco lido. Afinal de contas, que importância pode ter um livro tão pequeno dentro da Bíblia? Que importância tem apenas 2 capítulos num livro tão grande como a Bíblia? E isso nós vamos descobrir nessa manhã. Apesar de ser tão pequeno, apesar de ser tão pouco lido e conhecido, eu te asseguro que Ageu tem muito para falar ainda nos nossos dias. E para entender um pouquinho o livro, entender essa palavra que nós lemos, nós precisamos fazer uma breve retrospectiva histórica. Precisamos olhar para o passado do povo de Israel, do povo de Deus. Israel é um povo que tem a sua história marcada pela escravidão. Eles foram escravos no Egito por mais ou menos 400 anos, até que Deus enviou Moisés para os libertar. Foram escravos na Assíria e no final foram escravos na Babilônia, por mais ou menos 50 a 60 anos. Foram 50 a 60 anos de escravidão. E com isso, 50 a 60 anos longe de Jerusalém, longe da cidade santa, cidade de Deus. 50 a 60 anos longe do templo, longe da casa de Deus, longe da igreja. 50 a 60 anos em meio a tradições, a costumes, a cultos, a muitos falsos deuses. E talvez você esteja pensando, mas o que são 50, 60 anos? Afinal de contas, a maioria de nós hoje chega facilmente aos 60, aos 70 anos. Alguns vão aos 80, 90 e até além disso. Mas se nós levarmos em consideração que 500 anos depois do texto que nós lemos, no tempo de Jesus, a expectativa de vida, a média que as pessoas viviam, ainda era de uns 35 anos, 50 a 60 anos é muito tempo. E quando esse povo então pode voltar para casa, quando esse povo é liberto da escravidão, quando Deus novamente age na história desse povo, quando eles podem voltar para Jerusalém, para a sua terra, eles esperam chegar lá e encontrar uma terra bela e formosa, encontrar a cidade santa, a cidade de Deus, Jerusalém, em toda a sua formosura. Esperam de repente encontrar as suas casas restauradas, suas plantações prontas para serem colhidas. Mas essa não é a realidade.
Quando eles chegam, o que eles encontram é um lugar totalmente destruído. As marcas da guerra, elas ainda estavam bem visíveis em Jerusalém. A cidade, os muros, o templo, as casas, as plantações, tudo estava destruído. Eles precisavam agora recomeçar. E recomeçar do zero. E a pergunta é, por onde? Por onde recomeçar? Por onde reconstruir? Obviamente, pelas suas casas, pelas plantações. Afinal, o povo precisava assegurar o sustento da família. Precisavam garantir o futuro. Tudo bem, ok. Mas a questão é que depois de alguns anos em Jerusalém, eles tinham reconstruído as suas casas, eles tinham feito grandes plantações, a vida estava mais ou menos ajeitada. Mas algo ficou de fora, algo não ganhou atenção. E esse algo foi o templo, foi a casa de Deus. E então Deus age na história do seu povo mais uma vez. Deus mostra a eles mais uma vez o seu poder, a sua grandeza. Deus mostra que de fato Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz vir a seca, as plantações não dão o fruto esperado, o salário que os trabalhadores recebiam não estava mais dando para pagar as contas, a comida e a bebida não fartavam as pessoas. Deus, ele sacode o seu povo. Ele tira o seu povo do conforto para que eles acordem para a realidade. Deus mostra que Ele é o Todo-Poderoso, que controla até mesmo o sol e as chuvas. E convida o seu povo a olhar para trás, olhar para a sua história, para o seu passado, olhar para o agir poderoso e maravilhoso de Deus na sua história, para a história de Deus com o seu povo. Porque o grande problema é que Deus estava sendo deixado de lado. A acusação do profeta Ageu contra o povo é que vocês se preocupam só com as suas casas, enquanto o templo, a casa de Deus, o lugar santo, o lugar que deveria ser o mais importante de Jerusalém, esse foi deixado de lado. Enquanto todo o resto estava bem reconstruído, o templo ainda estava em ruínas. Ou seja, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, deixou Deus de lado. O mais importante ficou em segundo plano. E hoje? Eu confesso que quando eu comecei a ler e estudar esse texto de Ageu, ele me pareceu bem atual. Israel voltou da Babilônia como um povo individualista e egoísta, em crise financeira, em crises familiares, com as prioridades invertidas. E nós? Algo familiar? Nós não somos exatamente escravos, e não acabamos de sair da escravidão, mas vivemos num mundo marcado pelo individualismo, onde é cada um por si e Deus por todos. O problema do outro não é problema meu, ele que se vire. Nós estamos cada vez mais parecidos com Caim, após ter assassinado Abel. Quando Deus pergunta a Caim, onde é que está o teu irmão? A resposta dele, por um acaso eu sou tutor do meu irmão? Por um acaso eu sou responsável pelo meu irmão? E isso nós fazemos diariamente. Por um acaso o problema do outro é problema meu? Nós vivemos num mundo marcado pelo egoísmo. O importante sou eu, o importante é o meu bem-estar, o importante é a minha saúde, a minha casa, a minha família. E com isso, enquanto alguns estão enchendo banheiras de Nutella, outros estão sem saber o que irão comer no dia de amanhã. Nós vivemos num mundo marcado pelo consumismo, onde eu nunca estou satisfeito. É um mundo insaciável que sempre precisa de mais. Precisa mais do que o outro. O valor das pessoas é dado por aquilo que elas têm, por aquilo que elas produzem e não por aquilo que elas são. De forma bem pontual, nós vivemos num mundo marcado pela crise, especialmente nos últimos meses,
onde o ser humano tão avançado, tão sábio, tão bom, parou no mundo todo e está sofrendo por causa de um vírus. E um pouco mais próximo de nós, talvez, nós estamos marcados por uma crise financeira, onde empresas estão fechando, muitos estão ficando desempregados, salários estão sendo reduzidos, a estiagem prejudica a agricultura. Uma crise também religiosa, onde a comunhão próxima com irmãos e irmãs da fé, ela foi interrompida. Uma crise social, onde o contato com o outro, ele deve ser evitado. Nós estamos vivendo num mundo não muito diferente de Israel há 2.500 anos atrás. O mundo que parou e que não vê a hora de voltar ao normal. E com isso eu te convido a refletir sobre 2 pontos bem centrais, para não me delongar muito. O primeiro deles é que Deus age na história do seu povo. Algo que nós não podemos negar é que Deus é um Deus presente, um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus vivo e ativo. Se nós lemos a Bíblia, nós percebemos claramente que Deus age e interfere na história do seu povo. Deus usa pessoas, usa situações, usa até mesmo animais para exortar, para orientar, para ensinar o seu povo. Deus, o Pai de Jesus Cristo, não é um Deus imóvel, não é um Deus indiferente, não é um Deus morto. Mas justamente o contrário, é um Deus que está vivo, um Deus que se preocupa, um Deus que age, que faz as coisas acontecerem. No tempo do profeta Ageu, para exortar o povo, Deus faz vir a seca, faz vir a inflação, a fome, a crise, para que o povo de novo se voltasse para Ele, lembrasse quem era o seu Deus, esse Deus que os tirou da escravidão e cuidou deles por tantas e tantas vezes. Deus leva o seu povo ao arrependimento, a parar e pensar, a olhar o seu passado, a sua história, ou a história de Deus com eles. E eu não quero dizer que todas as dificuldades que nós temos passado, seja essa questão da pandemia, seja a estiagem, sejam as crises, eu não quero dizer que tudo isso é obra de Deus para nos exortar ou nos castigar. Eu acho que é muita presunção dizer o que Deus faz ou o que Ele não faz. Mas talvez seja uma boa oportunidade de parar, de pensar, de olhar para trás, de refletir qual é o nosso papel aqui. Por que nós estamos aqui? Por que Deus nos dá mais um dia de vida? Qual o nosso propósito aqui nesse mundo? Parar e pensar quem é Deus. Esse Deus todo-poderoso ao qual nessa manhã nós estamos prestando culto. Quem somos nós diante desse Deus todo-poderoso? Parar e pensar como está a vida de fé, como está o compromisso e o relacionamento com esse Deus que tanto nos ama. Parar e pensar como está o relacionamento com a família, com a esposa, com os filhos, com os pais. Parar e pensar como está o teu trabalho, como estão os teus estudos. Você tem feito o teu melhor? Tem se dedicado também ali ao reino de Deus? Como estão as tuas amizades? Aonde elas estão te levando? O quanto você tem cuidado dessa criação que Deus nos presenteou e nos disse, agora vocês vão cuidar. O quanto você tem cuidado do teu próximo, de pessoas à tua volta que estão clamando por socorro. Parar e pensar. Esse é o primeiro desafio para você nessa manhã. E uma segunda questão: quais são as nossas prioridades? Quando o povo de Israel ele volta para Jerusalém, depois de 60 anos de escravidão, e encontra a cidade destruída, eles começam um processo de reconstrução. E a prioridade foi em reconstruir as casas, as plantações, em garantir o seu sustento. Mas aquilo que deveria ter a maior prioridade, aquilo que deveria ser o principal, isso ficou de lado. Eles estavam com as suas prioridades invertidas. E nós?
Nós também temos vivido um momento diferente na nossa história, um momento pelo qual provavelmente nós até agora não passamos. Um momento inesperado. Estamos também nos preparando para um processo de reconstrução, de colocar as coisas em ordem depois do chacoalhão que nós levamos. E talvez o nosso maior desejo seja de que tudo volte ao normal, de que tudo volte a ser como era há 4, 5 meses atrás. Mas a pergunta é, nesse processo de voltar ao normal, o que tem prioridade? E além disso, na nossa semana, no nosso mês, nos 4 meses e meio que nós vivemos até aqui em 2020, o que teve prioridade? Estimado Deus nos criou e escolheu para vivermos de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus nos chamou e escolheu para fazermos parte da sua missão redentora aqui nesse mundo. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo e pagou um alto preço pela minha e pela tua vida, para que nós pudéssemos ser renovados, ser limpos do pecado, ser aceitos por Deus, ser novas criaturas restauradas, transformadas por Deus, que não se conformam com o que acontece aqui no mundo, mas que fazem a diferença. Por isso, cuidar da tua vida, cuidar da tua família, cuidar do teu sustento, isso é muito importante. Mas não deve ser o foco de toda a tua vida. Cuidar da tua família, cuidar da tua vida, do teu sustento, isso deve estar entre as tuas prioridades. Mas a tua vida não deve ser dedicada somente a isso. A questão é que Deus pagou um preço muito alto pela tua vida. Para você olhar somente para si mesmo, para você viver como você quer, para fazer as tuas vontades e fazer as tuas regras. Nós vivemos num tempo diferente daquilo que Israel viveu há 2.500 anos atrás. O mundo mudou? Talvez. Mas os desafios que nós temos são muito parecidos. E aquilo que eu citei lá no início. As palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Amem a Deus e ame o teu próximo. Amem uns aos outros. Permaneçam firmes na caminhada de fé, no relacionamento com Deus. Mas também cuidem uns dos outros. Amem uns aos outros. O Evangelho ele nos ensina a olhar menos para nós mesmos e mais para os outros. Isso faz parte da caminhada de fé. Mas como seres humanos, nós gostamos de assumir a fé sem assumir com isso um compromisso. Nós cremos enquanto isso não nos traz um prejuízo muito grande. Mas ser um discípulo, ser um seguidor de Jesus, ser um cristão, é assumir a fé com todas as suas responsabilidades e consequências, com seus bônus e ônus. E muitas vezes deixar de lado a minha vontade para buscar pela vontade desse Deus Todo-Poderoso, mesmo que isso me dê prejuízo. Jesus deixa isso muito claro. Ele mostrou isso com o seu exemplo. E por isso, eu te desafio a parar, pensar também nas tuas prioridades. O que é essencial, do que não dá para abrir mão. Onde você vai investir mais tempo e esforço. Nós queremos voltar ao normal, mas talvez seja a hora de pensar em um novo normal. Temos preocupações diferentes do povo de Israel, mas desafios parecidos. Quais são as nossas prioridades? Somente eu, a minha casa, o meu conforto, a minha saúde, a minha família, a minha educação, as minhas orações? Ou nas nossas prioridades, nós também colocamos o relacionamento, o amor a Deus e ao próximo, e todos os desafios que isso traz junto. Pare e pense. Talvez seja a hora de mudar. Talvez seja a hora de colocar as prioridades na ordem certa.
Eu termino com uma palavra de Jesus, lá do Evangelho de Mateus, onde ele diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o restante lhes será acrescentado. Que nessa confiança nós possamos seguir adiante. Que Deus nos abençoe. Amém. Estimado, abaixa a tua cabeça, eu te convido para uma palavra de oração. Eterno e amado Deus, Tu que és um Deus que nos conhece, que sonda o nosso coração, um Deus que tantas e tantas vezes vem ao nosso encontro e age na nossa história. Nós queremos nessa manhã, ó Deus, nos achegar na Tua presença e também, ó Deus, clamar pela Tua misericórdia, clamar pelo Teu perdão. Tu sabe, ó Deus, que muitas vezes nós falhamos na caminhada contigo. Tu sabe que muitas vezes, ó Deus, nós falhamos no relacionamento contigo, no relacionamento, ó Deus, com irmãos e irmãs na fé. Nós falhamos, ó Deus, muitas vezes na vida em família, na vida em sociedade, na vida em comunidade. Por isso, ó Deus, nós clamamos. Derrama sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Nos ensina, ó Deus, a Te buscar em primeiro lugar. Nos ensina a buscar e andar conforme a Tua vontade. Nos ensina, ó Deus, a sermos mais parecidos contigo. Assim, ó Deus, nós também entregamos nas Tuas mãos o restante desse dia, a semana que nós temos pela frente, ó Deus. Entregamos aos Teus cuidados toda essa questão, ó Deus, da pandemia, pessoas que perderam a vida, que Tu conforte as famílias, ó Deus. Nós também Te pedimos, ó Deus, pela seca. Tu sabe como a chuva é necessária. Tu sabe como a Tua criação sofre com isso e por isso nós Te pedimos, derrama a chuva. Cuida, ó Deus, também da nossa família, cuida do nosso sustento. Que nós possamos aprender a depender de Ti e Te colocar, ó Deus, como a maior prioridade na nossa caminhada. E assim nós oramos e tudo entregamos nas Tuas mãos, em nome de Cristo. Amém. Eu te convido ainda a cantarmos juntos mais um hino que o grupo vai nos conduzir. Eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que eu sou e Te render. Glória, aleluia, 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 lutas querem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a Ti eu canto. Glória, aleluia, 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 aleluia.
as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Antes de nos despedirmos, quero lembrar ainda 2 avisos. Todos os sábados, às 20 horas, nós estamos tendo o encontro da JE, do grupo de jovens, através de uma sala virtual. Então fica o convite. Está sendo uma experiência diferente, mas muito legal. E todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos culto. Então, domingo que vem, novamente, fica ligado que a gente te manda o link do culto. E ainda, um aviso que talvez não te alegre muito, mas seguindo as orientações da presidência da igreja, seguindo as orientações do nosso sínodo, até o dia 31 de maio, nós permanecemos com as atividades de forma virtual. Um abençoado dia, uma abençoada semana, que nós possamos ficar debaixo da graça, da paz e da bênção de Deus.